A palavra que queremos trazer para a igreja nessa noite, ela é um pouco diferente daquela programada pelo nosso lecionário. Vocês sabem que a gente segue uma coleção, uma sequência de textos, e normalmente textos do Evangelho, que são os temas da nossa pregação. Mas eu vou pedir uma licença às irmãs e irmãos para compartilhar nesta noite um pouco do que eu vivenciei desse período que estive longe de vocês, e eu acho que não existe uma expressão mais que melhor traduza aquilo que eu vivenciei do que essa. Guarda o teu coração. Não é? Então, esse texto do livro de Provérbios, do Antigo Testamento, ele mostra uma cultura, uma consciência que aparece não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Não é? Então, quando a Bíblia fala de coração, a que ela se refere? Eu acho que isso é importante nós definirmos de saída. Não é? Não quer dizer necessariamente o músculo cardíaco. Ele não se atém ao aspecto fisiológico da palavra coração. Não é? Ela quer dizer muito mais do que isso. Embora o coração seja fundamental para a nossa existência, para a nossa vida. Se ele para de funcionar, o nosso corpo acaba, né, falecendo, a gente vai a óbito, não é? Então ele precisa funcionar 24 horas por dia. Mas não é só disso que a Bíblia fala, quando se refere a essa palavra coração. A Bíblia também não fala de coração no sentido que muitas vezes a gente atribui no pensamento assim, mais moderno, com um sentido mais emotivo, mais romântico, digamos assim, não é? Daqueles que a gente diz que a pessoa agiu com o coração, ou seja, ela deixou a razão de lado e agiu a partir das suas emoções, etc. Não é também nesse sentido que a Bíblia fala de coração. Então, o que é o coração bíblico? O que a Bíblia fala quando fala de coração? É algo muito mais complexo e muito mais completo. Tem a ver com tudo aquilo que move o ser humano, que nos leva a conduzir as nossas vidas a tomar atitudes. Seria, então, a mente, seria a cabeça? Olha, é um conjunto de todas essas coisas. Ela envolve a razão, mas envolve a nossa emoção também. Né? Envolve o nosso prazer, envolve o nosso gosto, envolve as nossas conveniências. É algo que resume de uma forma muito didática, né, a nossa personalidade. Né? Quando a gente fala de mente, é comum se referir ao cérebro, a sede da racionalidade. Mas as decisões que nós tomamos, elas também são governadas pelos nossos sentimentos e as nossas emoções. Santo Agostinho diz: nós somos aquilo que amamos. Nós somos aquilo que amamos. Não é? E essa realidade, esse conceito, ele é muito presente na nossa vida, inclusive hoje, no século XXI. Se você hoje observar na televisão, na internet, nos meios digitais, a publicidade, a propaganda, como que ela é dirigida para as pessoas, a publicidade ela não anuncia simplesmente produtos, não é? Ela não anuncia
uma coisa que você vai comprar e vai usar. Ela anuncia a sensação, a experiência, aí é usada muita palavra experiência, a experiência que você vai ter se você consumir aquele produto, aquele serviço. Você vai ser mais feliz, você vai ficar mais satisfeito, você vai, não é, ser mais bem atendido. Então isso vai resultar para você uma sensação de satisfação. É isso hoje a publicidade está vendendo, e não uma caixa de fósforo, não, é? Não um sabonete. Não é? Quem é um pouquinho mais assim da minha geração vai lembrar da marca de sabonete que quando você usava, né, as pessoas esperavam você entrar no elevador, mesmo que o elevador estivesse cheio. Não é? Com Rexona sempre cabe mais um. Você ficava tão cheiroso que você era mais aceito. Né? Pelo contrário, abria-se espaço para você até no elevador cheio. Observem. Então, coração tem muito a ver com isso. Não é? Então, a Bíblia fala de um coração que é a totalidade do ser humano, toda a sua complexidade, a riqueza da sua personalidade. É um conjunto de dimensões cognitiva, emocional, espiritual, social, o somatório de conhecimentos, de valores, de opiniões, memórias, sentimentos e também a nossa vivência espiritual, fundamentalmente. É claro, não podia ficar de fora. A nossa vivência espiritual envolve também o nosso coração. O espírito, nosso espírito não está separado do corpo e nem está separado do coração. Amém? Então, como disse um grande poeta mineiro, Fernando Brant, parceiro musical de Milton Nascimento, né? Coração é o quintal da pessoa. Uma música belíssima de Fernando Brant, que fala exatamente isso, gravada por Nona Caymmi. Coração é o quintal da pessoa. É aquela parte que ela está a céu aberto, mas ela não fica na frente de casa, ela fica nos fundos. Ela não está totalmente escondida, mas também não está totalmente exposta. Isso que é o coração. Eu acho que se aproxima muito também do conceito bíblico de coração. Né? Então, o fato é que o coração bíblico ele é extremamente valorizado na palavra de Deus. E ele é mencionado em diversas passagens. Uma delas é essa que é o tema da nossa reflexão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o grande livro de sabedoria do Antigo Testamento faz essa recomendação de vigiar, de proteger o coração. Esse texto foi escrito provavelmente há 3.000 anos atrás, por aí. Não é? Os livros sapienciais da Bíblia começam a sua redação a serem fixados nessa época. Mas é extremamente atual, porque nunca o nosso coração foi tão atacado e tão bombardeado e tão assediado como nos tempos em que a gente tem vivido recentemente, não é? Porque a gente vive numa sociedade em que esse aparelho aqui nos acompanha 24 horas por dia, não é? E sempre a gente está aqui recebendo pelas redes sociais, por outros meios de informação, enfim, sempre a gente está recebendo alguma notícia, alguma novidade, algum produto, alguma mensagem dirigida ao nosso coração, que nos impacta. A notícia de um estupro coletivo de uma jovem,
nos revolta. Nos revolta. A notícia de uma guerra, notícia da morte de uma pessoa muito querida, às vezes novidades boas também, boas notícias. Uma canção que nos agrada, que nos alivia, né? Uma mensagem da palavra de Deus também. Tudo isso está aqui dentro. E tudo isso atinge o nosso coração. E o interessante é que a gente tem uma extrema dificuldade de passar um dia, 2 dias sem isso daqui. Né? O nosso celular está com defeito, a gente corre para restabelecer o seu funcionamento, porque a gente se sente desligado do mundo. A gente para de receber esses milhares de estímulos diários que a gente recebe. Então, nós estamos sempre expondo o nosso coração. Né? Aí eu me lembro de uma outra canção, essa de Chico Buarque, né? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Se a gente não estiver a par de todos os acontecimentos, de tudo que está acontecendo no mundo, a gente se sente morto. Não é? Mas então, como guardar o coração, não é? Lá no Antigo Testamento, um outro texto também que sempre me impressionou muito, Salmo 90. Salmo 90, uma oração atribuída a Moisés, o único salmo atribuído a Moisés, que diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos orações sábias. Nosso coração precisa ser sábio. É esse o desejo do salmista, deve ser o nosso desejo também. Não é? A experiência da vida tem como consequência um coração que se comporta com sabedoria, que filtra aquilo que ele recebe, que não acredita em tudo que é apresentado, tudo que é noticiado, tudo que é narrado, que não, peraí, não é? A coisa não é do jeito que está chegando, não é do jeito que está redigida. Esse negócio tem outras implicações. O nosso coração precisa julgar as coisas que ele recebe. É uma forma dele se resguardar também, não é? A nossa experiência de vida também nos ensina o seguinte: a importância de confiar em Deus e no seu cuidado permanente, no seu cuidado diário. Porque isso nós vemos, por exemplo, num texto do profeta Isaías, que ele diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Né? Cuja mente, ele usa aqui a palavra mente, mas podemos incluir o coração aí também, porque eu já falei para vocês, não tem tanta distância entre mente e coração aqui na palavra de Deus. Então, quem confia em Deus vive em perfeita paz. É essa mensagem do profeta Isaías. Então, proteger e guardar o coração tem muito a ver com o lugar onde nós o colocamos. Né? Onde está o nosso coração? Aí nós passamos para o Novo Testamento, na palavra de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, Lucas 12, versículo 34. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro. Tesouro é uma palavra que a gente imagina logo o quê? Um baú cheio de moedas de ouro, né? A ilha do tesouro, né? Não. Tesouro é aquilo que a gente
tem de mais valioso, é aquilo que dá, aquilo na vida que a gente dá maior valor. Nosso tesouro pode ser a família, pode ser os nossos bens, pode ser a nossa honra, pode ser um monte de coisas. Mas onde estiver aquilo que a gente dá maior valor, então ali estará o nosso coração. Essa é a leitura que Jesus Cristo faz do ser humano. E é uma leitura muito firme, é uma leitura muito fundamentada, não é? Então, se o nosso tesouro for o reino de Deus, aí então o nosso coração está onde? Está no reino de Deus. Compreende isso? Se o nosso tesouro são os valores do reino de Deus, é a construção do reino de Deus, é a grandeza do reino de Deus, aí então está o nosso coração também. E eu arrisco a dizer que está num lugar seguro, está num lugar correto, não é? Porque está em Deus e Deus nos guarda ali em perfeita paz, não é? Complementando essa recomendação, e ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 21, Jesus adverte os seus discípulos dizendo o seguinte: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, falando do dia da sua vinda, não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos que vivem sobre a face da terra. Olha as coisas que ocupam o coração, então, do ser humano comum, não é? As orgias, a embriaguez, as preocupações desse mundo. Porque muita gente leva a sua vida na busca do prazer. Então, essas figuras que ele usa de orgias, o prazer sexual, a embriaguez, o prazer do corpo, mas também as preocupações, o estresse, as coisas que atingem essas pessoas no seu trabalho, às vezes justamente para poder desfrutar dessas outras coisas, ela tem que trabalhar mais ainda para ter poder aquisitivo para bancar todas essas coisas, não é? Então, isso é a vida comum de muitas pessoas, não é? Jesus nos convida a fugir desse tipo de projeto de vida. Claro que a gente tem direito a ter prazer, a se satisfazer, a desfrutar da vida e tal, mas não dessa forma consumista, desenfreada, não é? Exibicionista, para mostrar que tem mais do que o outro, que consome mais do que o outro, que frequenta ambientes melhores do que o outro, não é? Ele nos desafia a ter uma atitude diferente. Então, o que nós buscamos da vida, né? Nós somos chamados a refletir sobre isso também, né? Essa busca frenética de realização, de produção, de mostrar competência, excelência, tudo isso está presente dentro das nossas igrejas também. Também, não estamos fora disso, não é? Temos o nosso contexto e a gente quer, muitas vezes, mostrar, se projetar, engrandecer, expandir suas ambições pessoais, políticas, midiáticas, né? Quantas pessoas ligadas à religião são também grandes influenciadores, não é? Nas redes sociais, tem essa necessidade de ter essa coisa. E eu vou confessar a vocês uma coisa também, eu mesmo não estive fora dessa. Eu tive no ano de 2025 um ano extremamente produtivo. Extremamente produtivo. Preguei 37 vezes aqui
na igreja. Estive em São Paulo no lançamento do Guia Litúrgico da IPU, que para mim foi uma grande realização. Estive de novo em São Paulo no Festival Jaci Marasquim, dirigindo lá uma noite memorável, assim, lembrando as canções de Flávio Eirala, Jaci Marasquim. Participei de 2 congressos de ciência da religião, né, considerando que eu não sou nem professor, nem acadêmico assim, mas publiquei, fiz um monte de coisa, né? Fiz um monte de coisa. Além dos programas de rádio que eu tenho semanalmente também, aqui na Rádio Câmara, né? Uns 40 e poucos programas, né? E tudo isso eu estava produzindo e mostrando para mim mesmo que, apesar de já estar na terceira idade, eu tinha uma extrema capacidade produtiva, né? De fazer, de criar muitas coisas, né? Terminei muito satisfeito com o que eu fiz. Mas foi só virar o ano e eu descobri que tudo isso que eu estava fazendo era ao preço do corpo, né? De uma condição cardíaca muito prejudicada, né? E fui obrigado então a, por 2 meses desse ano, interromper todo esse processo produtivo e fazer uma profunda reflexão sobre a vida que eu estava levando, porque eu não estava cuidando do corpo. E esse é um problema, inclusive, de muitas lideranças evangélicas também, né? Então, sempre produzem, mas não frequentam a academia, não se moderam a sua dieta, enfim, cometem os mesmos erros que eu cometi. Entendeu? Então eu quero também fazer um meia-culpa aqui, né? Porque esse tempo que eu passei me levou a refletir sobre isso também. Eu quero compartilhar isso com vocês, né? Porque guardar o coração também é guardar esse músculo aqui que precisa funcionar bem para a gente poder realizar as outras coisas, né, que Deus nos deu funcionando 24 horas por dia, né? Então eu quero também nesse contexto, né, dizer que essa mensagem do livro de Provérbios, ela calou muito em mim. E eu quero me despedir de vocês nesta noite dizendo o seguinte, né? Nós queremos mudar o mundo, nós queremos estar do lado certo da história, não é? Mas ao se despedir dos seus discípulos, em João capítulo 14, Jesus disse o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Um coração tranquilo é um coração que crê de forma profunda, de forma madura em Deus. Então, que Deus nos dê este coração tranquilo, resguardado, renovado. Amém? Amém.